Olá, queridos amigos e amigas, que a paz do Cristo esteja com todos. Estudantes do Espiritismo, praticantes de fato dessa ciência, e algumas instituições espíritas já têm um entendimento de que o Espiritismo é de fato uma ciência. A própria Sociedade Espírita Lírio do Vale e seu corpo de divulgadores, a ADEPA, somos muito preocupados em colocar o Espiritismo na sua posição como ciência. Só que somos muito questionados, até mesmo por alguns espíritas e adeptos, por que não dizer que o Espiritismo é religião? Porque o senhor Allan Kardec, em algumas situações, fala de que é religião. E é por isso que nós estamos trazendo o tema, quando nós podemos dizer que o Espiritismo é religião. Vale lembrar que na parte introdutória do Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec é fato e notório em dizer que para as coisas novas, termos novos. Chamaremos essa nova ciência, colocando o Espiritismo no patamar de ciência. Só que, devido a algumas pessoas terem vindo de correntes religiosas como catolicismo, protestantismo, umbandismo, traz ainda o quê? Os seus ritos, as suas manias, e querem adaptar isso ao Espiritismo. E é esse cuidado que nós estamos tendo em não misturar as coisas. Então, quando é que eu posso dizer? Ninguém vai dizer, olha, não é mais para dizer que o Espiritismo é religião. Não, se você se sente confortável em dizer que é uma religião, mas saiba explicar para as pessoas que religião é essa, certo? Inclusive, alguns minutos atrás, conversando com o espírito Isadora de Bois, ela que nos solicitou para ter essa conversa com vocês. Que nós não estamos desconstruindo a palavra religião, mas colocando ela, como o senhor Allan Kardec fez, no seu devido lugar. Então, veja bem, quando o senhor Allan Kardec era questionado sobre o Espiritismo como religião, em diversas partes, tanto nas obras póstumas como na Revista Espírita, no que é o Espiritismo, ele é claro em dizer, no sentido, abre aspas, no sentido de ritualismo, dogmatismo, sacerdotes, templos e outras práticas que caracterizem o termo religião, o Espiritismo não entra nesse contexto. No entanto, buscando a etimologia da palavra, a origem da palavra que é religare, quer dizer, voltar a unir, podemos sim considerar o Espiritismo como religião no sentido real, etimológico da palavra. Então, se eu digo assim, Douglas, você é espírita, você é praticante da religião espírita, eu tenho que dizer assim mesmo, bom, pegando o sentido real da palavra religare, eu e o Criador, sim, eu sou espírita. Mas quando eu coloco as ritualizações, eu já estou distorcendo todo um corpo doutrinário, todo um corpo de ciência, que é aí que confunde as pessoas. Porque se eu começar a aceitar o Espiritismo como as pessoas olham ela, a religião com os seus ritos, aí o que eu vou implantar dentro de uma casa espírita? Ritualismo. Exemplo, existem instituições espíritas que os seus trabalhadores só têm as suas atividades de roupa branca. E eles próprios, olha, você não pode trabalhar se não tiver roupa branca. O que significa isso? Ritualismo. A vestimenta influencia alguma coisa? Aí é outro assunto, mas sabe-se perfeitamente, quem conhece o Livro dos Espíritos, que não, porque tudo é pensamento e vontade. A própria Sociedade Espírita Lírio do Vale, quando ela nasceu, uma das nossas colegas que somaram com a gente, ela disse, nós vamos ter o plantão de passe aqui. Eu disse, não vamos ter o plantão de passe. Mas por quê? Todas as casas espíritas, na sua esmagadora maioria, têm o plantão de passe. Pois é, mas o senhor Allan Kardec disse que sempre devemos avançar no conhecimento. A ciência e o Espiritismo como sendo ciência têm que acompanhar as descobertas científicas.
E desde 1960, desde a década de 60, a neuroplasticidade deu um salto nesse conhecimento. Então, em algumas instituições espíritas, o passe ele é ritualização, não solução de problemas. Essa aqui é a realidade. Por isso que tem muita gente que virou o famoso passe. Não consegue fazer alguma coisa se não tomar o passe. Chamando-se isso aqui de ritualização. A figura da maca, a mesma coisa. Então, há práticas ritualísticas dentro de algumas instituições que foram trazidas de correntes religiosas, como o catolicismo, o umbandismo, o protestantismo e tudo mais. Sendo o espiritismo uma religião simples, aí sim, uma religião simples, que não tem essas parafernálias todas, podemos sim considerar ela como uma religião. Você que estuda espiritismo, saiba entender o que o senhor Allan Kardec fala quando ele coloca o espiritismo como religião. E ele sempre afirma, seguindo a etimologia da palavra, a simplicidade das coisas e sempre as descobertas científicas, sim, podemos considerar o espiritismo como religião. Eu, particularmente, eu não gosto muito de falar de espiritismo como sendo uma religião, e sim como uma ciência. Porque se nós abraçarmos muito a ideia do religioso, automaticamente alguém vem colocar algum rito em cima da própria ciência. E é essa que era a preocupação do senhor Allan Kardec. Nos nossos programas futuros, nós vamos amadurecer essa ideia, porque tem gente que não engole isso. Douglas, tu estás errado. Não é eu que estou errado. É porque as pessoas ainda não conseguiram entender que o senhor Allan Kardec ele era um pedagogo. Então você tem que entrar na mente de um pedagogo que é preocupado em dar as informações corretas para não se confundir. O que acontece hoje em dia? Eu quero que as pessoas aceitem goela abaixo as práticas ritualísticas, dogmáticas, o sacerdócio, aquele famoso, olha, tu és o meu guru, e aí não dá para engolir isso goela abaixo. Somos irmãos, somos filhos de Deus, o próprio Cristo, o único título que ele realmente assumiu era de mestre, mas todas as vezes que ele chegava com alguém, dizia amigo. Então nós somos amigos um dos outros, irmãos, e vamos entender essa simplicidade que é o espiritismo. Ciência, filosofia, religião, mas religião no sentido real da palavra. Um forte abraço a todos e nós vamos futuramente sempre conversar sobre isso para... Às vezes você está sofrendo, só para finalizar, às vezes você está sofrendo por muita ritualização na sua vida. Sabia disso? É isso mesmo. Muita ritualização condiciona a mente, é o chamado reflexo condicionado. E o espiritismo quer que a gente avance na própria felicidade. E a neurologia vem nos ajudando muito nisso. Forte abraço a todos.